Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo na nossa live de terça-feira, né? Boa noite a todos, né? Hoje com um novo tema. Eu sou Ivani, da IEG, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, que fica lá na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu pertenço a um segmento da igreja chamado Célula Digital, que tem como objetivo levar a palavra do Senhor através das nossas lives, todas as terças e quintas, como vocês que me acompanham ou aqueles que estão acompanhando agora, né? Então vamos primeiramente orar ao Senhor para que Ele esteja conosco hoje aqui na nossa live, nos ajudando a levar essa palavra tão maravilhosa que vem do Senhor, né? Para nosso aprendizado. É o que te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o tema é: Deus está preparando algo novo para vocês, para nós. Deus sempre prepara algo novo para nós. E sempre tudo de bom, né? Tudo de bom. Lá em Gênesis 26, 1, diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Nos dias de Abraão também teve fome, mas havia fome na terra. Por isso foi Isaque, filho de Abraão, a Abimeleque, o rei dos filisteus, em Gerar. Né? Então, ele foi pedir ajuda a lá, Abimeleque, assim como o pai dele tinha pedido. Né? Deus vê de maneira diferente o que nós não vemos. Às vezes a gente tá vendo uma coisa, mas Deus vê diferente. Deus, quando nos vê, Ele vê o coração. Deus vê o que o homem não consegue ver. As pessoas te veem como elas acham que você é. Às vezes a pessoa te vê e ela vê como ela acha que você é, mas não te conhecem. Somente Deus te conhece na sua totalidade. As pessoas te veem, aí elas acham, eu conheço ela é assim. Não. Deus te conhece não é assim. Deus te conhece na sua totalidade, em corpo, alma e espírito. Não é verdade? Cada pedaço da nossa história, somente Deus é que conhece. O Senhor, vou contar um pedaço aqui, para ver como o Senhor nos conhece por dentro, não só por fora. O Senhor disse para Ananias, para o profeta Ananias: vai e coloca as mãos sobre esse homem. Esse homem era Paulo. Lembra que Paulo tinha ficado cego? Ele encontrou com Jesus, viu aquele clarão. Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele ficou cego. Então Deus disse a Ananias, profeta Ananias, que fosse lá e colocasse as mãos sobre aquele homem. E Ananias disse: não, Senhor, esse homem é mau. Porque Ananias já conhecia a história de Saulo, que era Paulo, né? E depois ficou Paulo. Porque ele era um homem que perseguia os cristãos. Ele perseguia, prendia para matá-los. Ele era um homem mau. E Ananias falou: como o senhor está mandando eu pôr a mão na cabeça daquele homem mau? E o Senhor disse assim: vai, pois esse homem é um vaso escolhido por mim. Entendeu? Às vezes as pessoas olham, eu vejo ele como ele é, mas Deus está vendo ele por dentro e não só por fora, está vendo ele na sua totalidade. Tem coisas que você não vê, mas Deus vê. Em Gênesis 26, 1, toda a trajetória de Isaque, o Senhor estava preparando algo para ele. Estava preparando algo para ele.
Lutar com Deus não é algo bonito. Eu não posso lutar com Deus. Deus está mandando ir para lá, eu vou para lá. Você não consegue lutar com Deus. Lembra Jacó, quando ele tocou o anjo? Lutou a noite inteira. Ainda saiu com a perna com problema. Eu não devo lutar com Deus, com o divino. Deus disse a Isaac: habita na terra que eu te disse. Não desça ao Egito. Fica em Gerar. Gerar é onde estava Abimeleque. Por quê? Porque Isaac, ele era peregrino. Isaac andava como seu pai, de terra em terra. Levantava acampamento e ia para lá, ia para cá. Mas Deus disse: fique onde eu te mandei, que era para ficar em Gerar. Às vezes você não compreende, mas Deus tem algo reservado para você. Temos que aprender a escutar a Deus. Ele tinha que escutar a Deus. Não é para você ir para o Egito, é para ficar em Gerar. Temos que entender que a nossa vida é governada por algo maior. A nossa vida é governada por Deus. Acima de nós. Você deve ter projetos. Toda pessoa tem projeto. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas existe um Deus acima de você que te orienta. Mesmo nesses projetos, Deus vai te orientar. No versículo 3, diz assim: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Disse para ele. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então, peregrina nessa terra, em Gerar, fica aí. Eu te darei essa terra. Eu preciso estar atualizado se eu permanecer ligado no Espírito Santo, para poder ver e acompanhar as mudanças que estão por vir. Eu tenho que ficar ligado no Senhor, para saber as mudanças que hão de vir. Que sejamos posicionados para mudar, ouvir e sermos atualizados nesse mundo. Como diz outro, eu tenho que estar ligado. Aqui Deus mandou ele ficar. Peregrina nessa terra. E serei contigo e te abençoarei. Isso está lá no versículo 3. Isaac ficou em Gerar. Todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo, o Senhor diz: prepare até a volta de Jesus. Para quem crê na volta de Jesus, todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, é guerra para cá, guerra para lá, um briga com o outro, mudanças, vinganças. Deus está preparando a volta de Jesus. Não se preocupe, isso não tem nada a ver com você. Se você tem o Senhor, né? Quando Deus deixou Isaac em Gerar, é porque estava tramando algo para com ele. Ele já estava preparando algo novo para ele. Você tem que ficar, às vezes, quieto, em silêncio. Sempre na presença do Senhor, sempre falando com o Senhor, que Ele vai te orientar. E Ele vai te dar algo novo. Não era para Isaac ir ao Egito. Não. O Senhor não levou José ao Egito primeiro? E depois levou o pai e os irmãos? Foi um de cada vez. José teve que passar por tudo aquilo para depois levar o pai, levar os irmãos, né? No verso 7, aqui, ó. E perguntando-lhe os varões, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Então, os varões daquele lugar começaram a perguntar: quem é essa mulher? E disse assim: é minha irmã.
Porque ele achava que se dissesse que ele era o marido, eles o matariam para ficar com ela. Então ele mentiu. Ele mentiu. Isaac, com medo, mentiu dizendo que era sua irmã. Ele mentiu. A mesma mentira de Abraão, seu pai. Quando ele mentiu sobre Sara, ele disse a mesma coisa, que ela era irmã. Até que Sara era meia-irmã. Isaac não. Isaac repetiu o mesmo erro do pai. Isaac fez algo sem saber o que o pai tinha feito, porque ele não tinha nascido, mas ele carregava aquele mesmo estigma de mentira. Ele fez porque o pai abriu um procedimento no mundo. Um procedimento no mundo espiritual. As coisas se transmitem de geração em geração. Você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Então você tem que cuidar para que algumas coisas não se repitam na vida dos seus filhos. Muito cuidado com o que fala, com o que deseja, com o que mente. Ah, eu estou mentindo? Por isso. Seus filhos também vão mentir. Ah, o avô bebia, o pai bebe e o filho vai beber. Isso vem de geração em geração. Preciso tomar muito cuidado para que na minha próxima geração não se repita o mesmo problema. No verso 12, vamos lá no verso 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu, mesmo naquele ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então semeou Isaque naquela mesma terra e colheu. Naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Era uma terra que não dava nada, mas Isaque semeou e colheu 100 vezes mais. Os filisteus plantavam e não dava nada. Entendeu? Quem prospera, normalmente, quem prospera, quem está bem, é invejado. As pessoas invejam as pessoas que crescem, que vão para frente, que estão caminhando. Quando você não tem nada, ninguém se preocupa com você. Ninguém inveja. Eu vou invejar? Não tem nada. Mas se você começa a crescer, a ter algo, aí você é invejado. Olha como as pessoas agem. Olha como esse mundo é perverso. Quando você não tem nada, ninguém te inveja. Mas se você trabalha, cresce, prospera, aí vem a inveja. Ah, nossa, olha, agora tem isso, agora tem aquilo. Quando será que está arrumando tanto dinheiro? A inveja, a inveja. Né? Isaac começou a crescer tanto que o próprio rei Abimeleque pediu para ele sair da terra de Gerar. Os filisteus tinham tanta inveja do crescimento de Isaac, não está aqui não, onde eu li não, mas ele cavava poços, né, para ter água, os filisteus iam lá e entulhavam os poços. Ele ia em outro lugar, abria poço para pegar água, os filisteus iam lá e entulhavam o poço. Mesmo assim, ele plantou e colheu 100 medidas a mais. Havia fome em toda a terra, mas Isaac semeou e colheu 100 vezes mais. Estava ruim para todo mundo, mas para ele não. Por quê? Porque tinha algo novo para ele. Ele obedeceu. Isaac, não vá para o Egito. Fique em Gerar. Era em Gerar? Como que ia em Gerar? Terra que não dava nada. Mas Deus ia dar algo novo para ele. Ele plantou, semeou e colheu 100 vezes mais. Mas quando você está numa direção de Deus, o que se você semear, vai prosperar.
Tudo aquilo que você semear vai prosperar. Às vezes, a gente tem que fazer sim. Tem pessoas que ajudam outras, dão alguma coisa para alguém esperando o retorno. Não, eu não posso ajudar as pessoas esperando em receber. Deus é que prepara. Eu estou vendo uma família que está com necessidade de alimento, vou lá dar uma cesta básica. Eu dou por amor. Jesus não tinha amor? Ele fazia por amor. Vá lá e dê por amor. Por amor. Você vê uma pessoa passando frio? Vá lá, dê uma coberta para a pessoa. Mas não dê para receber. Porque quem vai te dar é Deus. Quem vai te dar é Deus. Só faça a sua parte. Isaac fez a parte dele. Deus disse: não vá para o Egito, fique em Gerar. E ele obedeceu. Ele obedeceu, mesmo sabendo que aquela terra não ia dar nada, mas ele obedeceu. E o que aconteceu? Deus deu para ele o melhor. Deus vai dar para a gente algo melhor. Deus está preparando algo novo para você e para mim. Deus está preparando algo novo para nós. Nós temos que esperar. Nós temos que esperar. Quando nós temos o Senhor conosco, a gente vai receber. Ele vai sempre estar conosco, sempre nos protegendo. Viu a história aqui? Leiam lá em Gênesis 26, do versículo 1 até o versículo 25. Leiam a história toda. Deus estava com Isaac. Deus estava com Isaac. E deu também alguns ensinamentos para a gente aqui. Não mentir. O pai mentiu, o filho mentiu. O avô bebia, o pai bebe e o filho bebe. Isso passa de geração em geração. Então, muito cuidado com o que você faz para que isso não passe de geração a geração. Né? Faça coisas boas. E o Senhor vai nos dar algo novo. Ele está preparando algo novo para nós. Isso eu tenho certeza. Tá bem? Então, vamos parar aqui para a gente falar um pouquinho mais na quinta-feira. Como sempre, vou dar a nossa agenda, né? A começar de segunda a quinta, nós temos um culto de oração do Pai Nosso, às 7 horas da manhã, das 7 às 8. Quem trabalha por aqui já recebe a palavra e vai abençoado para o trabalho, né? Domingo, né, nós temos o culto profético às 9 horas da manhã, com o profeta Vinícius Iracete. Quarta-feira, nós temos às 15 horas um culto sobrenatural. Às 20, na quarta-feira, a noite de decretos, né? Às 20 horas. Né? Na quarta é às 15 e na quarta, às 20 também, a noite de decretos. E sábado, a Nação Jovem, às 19 horas. Essa é a nossa agenda da semana. Né? Então, se vocês gostaram, joinha. E comentem alguma coisa. É sempre bom eu receber esse comentário, né? Então, compartilhem também com seus amigos, com a sua família. É sempre bom ouvir uma palavra do Senhor, né? Que é o que eu falei ali em Gênesis. Tá bem? Então, vamos agradecer a Mestre Jesus por estar aqui conosco, sempre nos protegendo e nos ajudando a levar a palavra do Senhor. Que Mestre Jesus abençoe a família de todos que nos escutam e que a luz poderosa do Senhor esteja comigo e com todos vocês. É o que eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada, Senhor Jesus, que está aqui, ó. Está aqui. Até quinta-feira. Espero vocês, hein? Tchau, tchau.